Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de física. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o conteúdo de gravitação e o tema específico desse vídeo são as leis de Kepler para o movimento planetário. Então a gente já falou um pouquinho sobre a história, do desenvolvimento dos primeiros modelos cosmológicos de mundo e hoje a gente vai falar sobre o modelo, especificamente o modelo de Kepler, o modelo do movimento planetário de Kepler. Bom, então o Johannes Kepler, ele viveu entre 1571 a 1630, da Era Comum, depois de Cristo, e o Kepler tem um trabalho muito importante na astronomia, porque depois de Ptolomeu e depois de Copérnico, ambos tentando desenvolver um modelo, de planeta, um modelo matemático de sistema planetário que permitisse prever com exatidão a posição dos planetas, ambos os modelos, embora tivessem uma precisão significativa para a época, mas eles falhavam ao tentar descrever, com grande acurácia, o movimento de alguns planetas, especificamente do planeta Mercúrio e do planeta Marte. Então, se você utiliza o modelo copernicano ou o modelo ptolomaico para tentar prever a posição desses planetas, os erros eles acabam se tornando muito grandes, muito maiores do que são, por exemplo, para o movimento de outros planetas. Na época não se sabia por que isso acontecia, A gente só descobriu muito tempo depois que isso acontece porque o planeta Mercúrio e o planeta Marte são aqueles planetas que têm as órbitas mais elípticas, ou seja, eles têm as órbitas desses planetas têm uma excentricidade maior. E por terem uma excentricidade maior, eles acabam não se encaixando tão bem quanto os outros planetas nos modelos de Ptolomeu e no modelo copernicano, desses modelos matemáticos que tentam descrever a posição dos planetas. Então, foi o Kepler que propôs pela primeira vez, essa ideia de uma órbita elíptica, rompendo com a tradição normal, comum até então, que era a tradição baseada no axioma platônico, que dizia que o movimento dos corpos celestes deveria ser ou um movimento circular uniforme ou uma composição de movimentos circulares uniformes. O Kepler ele é o primeiro a romper com essa tradição ao dizer que o movimento dos planetas, na verdade, é em órbitas elípticas. E ele chega até essa conclusão estudando os dados observacionais de um astrônomo chamado Tycho Brahe, um importante astrônomo, um dos maiores astrônomos, de sua época, que fez registros muito precisos da posição dos planetas, entre eles da posição do planeta Marte, e estudando a órbita do planeta Marte com os dados de Tycho Brahe, o Kepler chega às três leis, chega a formular, as três leis para o movimento planetário, que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, a primeira lei de Kepler é também conhecida como a lei das órbitas. E essa lei diz basicamente, que as órbitas dos planetas são elípticas e o Sol se localiza em um dos focos. Então, uma elipse, a gente está vendo a figura aqui de uma elipse, Uma elipse basicamente ela é um círculo, uma circunferência que possui dois centros, digamos assim, ou dois focos. Então aqui estão os dois focos dessa elipse. E segundo a primeira lei de Kepler, o Sol ocuparia um dos focos, enquanto a órbita do planeta seria essa elipse aqui ao redor, em torno do Sol. Então veja que tem momentos em que o planeta está mais próximo do Sol e momentos em que o planeta está mais distante do Sol. O momento aqui em que o planeta se encontra mais próximo ao Sol, nós chamamos de periélio. Então essa posição mais próxima é o periélio do planeta, enquanto a posição mais distante é o afélio. E a importância dessa primeira lei de Kepler é que ela quebra com uma tradição que já durava mais de 1500 anos, que era a tradição de considerar que o movimento dos corpos celestes, dos objetos celestes, deveria ser sempre um movimento circular uniforme ou uma composição de movimentos circulares uniformes. Aqui, pela primeira lei, a gente já vê que o movimento não é mais circular, e sim é um movimento que tem uma trajetória elíptica. E depois nós temos a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. E essa lei diz basicamente o seguinte, se você imaginar um segmento de reta traçado aqui do Sol, do centro do Sol, até o centro do planeta, seja qual for esse planeta, isso a gente chama de raio vetor.
Conforme o planeta se movimenta ao redor do Sol na trajetória elíptica, esse raio vetor ele vai descrever áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, conforme aqui o planeta se movimenta, esse raio vetor vai se movimentando também, vai traçando aqui, vai descrevendo várias áreas aqui. Então, por exemplo, nesse trecho ele descreveu uma área A1, aqui nesse trecho ele escreveu uma área A2, e aqui ele vai descrever uma área A3. Nós vamos chamar de A3. Então, daqui para cá, o planeta demorou um tempo ΔT1. E o raio vetor dele descreveu uma área A1. Passou, né, aqui sobre uma área A1. Enquanto aqui o planeta demorou um tempo ΔT2 e descreveu, o raio vetor descreveu uma área A2. Aqui o planeta demorou um tempo daqui para cá igual a ΔT3 e descreveu uma área A3. Nós estamos chamando de A3. Então, segundo essa segunda lei de Kepler, a lei das áreas, né? Essas áreas elas vão ser iguais se esses intervalos de tempo também forem iguais. Ou seja, se o intervalo de tempo ΔT1 for igual ao intervalo de tempo ΔT2, que for igual ao intervalo de tempo ΔT3, isso significa que as áreas A1, A2 e A3 são áreas iguais. Então isso é o que significa, né, é o que diz a lei das áreas de Kepler, que em tempos iguais o planeta descreve áreas iguais em qualquer ponto, em qualquer posição da trajetória, seja quando ele está mais perto, seja quando ele está mais distante. Veja aqui, por exemplo, quando o planeta está mais perto, a distância dele ao Sol é menor, mas ele acaba andando mais. Então aqui nós já temos uma consequência. Se ele anda mais em comparação, por exemplo, aqui, né, em que ele tem uma distância menor percorrida, mas o raio vetor é maior. Então, para que as áreas sejam iguais aqui, ele vai ter que percorrer uma velocidade, percorrer essa trajetória nesse ponto com uma velocidade maior do que ele tem aqui. Ou seja, um resultado das leis das áreas é que o planeta ele tem um movimento que tem velocidade não uniforme durante sua trajetória. Já é outra coisa que quebra com o axioma platônico, né, segundo o qual o movimento deveria ser circular uniforme. Aqui não. Aqui, quanto mais perto o planeta está, maior é a velocidade do planeta. Então, no periélio, a velocidade é maior. No afélio, a velocidade ela é menor. Então, é isso que diz a segunda lei de Kepler. E nós podemos também chegar a uma outra conclusão a partir da segunda lei de Kepler, que é o seguinte, ó. Se nós pegarmos aqui uma área, né, uma área qualquer, um setor aqui de área qualquer, dessa trajetória, essa área ela vai ter aqui um certo ângulo que nós estamos chamando de Δθ, certo? Eu estou aproximando esse arco aqui, ó. Isso aqui na verdade é um arco, eu estou aproximando como sendo uma reta. Se nós considerarmos que Δθ é pequeno o suficiente, então esse arco, né, ele se aproxima de uma reta. Isso aqui como sendo o raio vetor, existe uma relação entre o ângulo θ, o arco que esse ângulo forma e o raio desse trecho de circunferência, né? Essa relação nos diz o quê? Que o ângulo θ ele é igual ao arco da circunferência dividido pelo raio, que nós podemos reescrever como sendo S, que é o arco, né, o tamanho do arco, o comprimento do arco, é igual a R vezes Δθ, ou seja, o raio multiplicado pelo ângulo. Então nós temos essa relação, que nós podemos tirar aqui uma relação aproximada, né? Nós podemos tirar desse triângulo. E nós podemos dizer então que a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura, né? Dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui que a área que é varrida pelo raio vetor, ela é aproximadamente, novamente levando em consideração que isso é uma aproximação, então ela é aproximadamente metade, meio, vezes o tamanho da base, que é o R, né, multiplicado pela altura, que nós estamos aproximando aqui como sendo S. Portanto, a área que é descrita pelo raio vetor, ela é igual a meio vezes R vezes S, aproximadamente igual, né? E como S é R vezes ΔT θ, então substituindo aqui,
nós vamos ter que essa área varrida pelo raio vetor vai ser meio de r ao quadrado delta θ. E se nós dividirmos agora ambos os lados dessa equação por ΔT, pelo intervalo de tempo ΔT, nós teremos o seguinte: ΔA dividido por ΔT, isso vai ser aproximadamente igual a essa mesma coisa aqui, só que com o Δθ dividido pelo ΔT. E se nós considerarmos também que esse ΔT ele é infinitesimal, né? Ele é bem pequeno, então essa área também é bem pequena, nós podemos transformar isso em uma derivada. Então, a taxa de variação da área em função do tempo é aproximadamente igual a meio vezes r ao quadrado vezes a taxa de variação do ângulo θ em relação ao tempo. E essa taxa de variação, dθ dt, nada mais é do que ômega. E agora, multiplicando aqui esse lado direito da expressão, né, por m dividido por m, ou seja, se eu estou multiplicando por m sobre m é igual a 1, então multiplicar por m sobre m não altera em nada a igualdade. Só que ao fazer isso, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó. Nós podemos escrever, né, 1 sobre 2m, estou multiplicando por m no denominador e também no numerador, né? Então no numerador vai ficar mr ao quadrado vezes ômega. E mr ao quadrado vezes ômega nada mais é do que o momento angular L. Então mr ao quadrado vezes ômega, né? M, a massa do planeta, r é o raio vetor e ômega, a velocidade angular do planeta. Isso tudo multiplicado dá o momento angular L. De forma que eu posso escrever, então, a segunda lei de Kepler dessa forma aqui, ó. A taxa de variação da área em função do tempo ela é aproximadamente L sobre 2m, momento angular sobre 2m, e isso é igual a uma constante. Por que é igual a uma constante, né? Porque como a gente já viu aqui, as áreas varridas pelo planeta, elas são iguais se os intervalos de tempo forem iguais. Portanto, a taxa de variação da área ela é constante. Então, se a taxa de variação é constante, isso significa que L sobre 2m é uma constante. E como nós vamos supor que a massa do planeta ela é constante, isso significa que o momento angular também é constante. Ou seja, a segunda lei de Kepler ela é, portanto, equivalente a dizer que o momento angular ele vai ser sempre constante, ele vai ser sempre conservado. Então, isso aqui, na verdade, é a lei de conservação do momento angular. Então, durante o movimento orbital do planeta, o momento angular permanece constante. Então, isso aqui é o que diz a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. A terceira lei de Kepler, chamada também de lei dos períodos, é uma lei que vai relacionar o período orbital, ou seja, o tempo que demora para cada planeta que dá uma volta ao redor do Sol, né? Vai relacionar esse período ao quadrado, vai relacionar isso com a distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo. Então, esses planetas aqui girando, aqui, por exemplo, nós temos a Terra e o planeta Marte, né? A Terra ela dá uma volta mais rápida, que ela demora menos tempo para dar uma volta ao redor do Sol do que o planeta Marte. Isso porque ela está mais próxima ao Sol. Então, o raio médio da Terra ele é menor que o raio médio da órbita, né? No caso, da órbita do planeta Marte. Nós podemos escrever essa terceira lei de Kepler dessa forma aqui. T ao quadrado, T é o período, e R ao raio orbital, né, ao cubo. Se eu divido o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo, isso é igual a uma constante. E como isso é igual a uma constante, então essa constante ela é a mesma para todos os planetas do Sistema Solar, que são todos aqueles planetas que têm o Sol como centro, né, da órbita. Então, nesse caso aqui, ó, se você pega o período da Terra ao quadrado e divide pelo raio médio da órbita da Terra ao cubo, isso vai dar um valor. E esse valor vai ser igual para todos os outros planetas. Então, se você pegar o período ao quadrado de Marte e dividir pelo raio médio da órbita de Marte ao cubo, isso vai dar o mesmo valor que deu para a Terra, que vai dar o mesmo valor que deu para Vênus, por exemplo, para Júpiter, para qualquer outro planeta do Sistema Solar que gire aqui sobre a influência gravitacional do Sol. Então, chamando aqui a Terra de planeta 1 e Marte de planeta 2, nós temos essa relação que deve ser satisfeita. T1 ao quadrado, que é o período da Terra ao quadrado, sobre o raio médio da Terra ao cubo, é igual
ao período ao quadrado de Marte dividido pelo raio médio da órbita de Marte ao cubo também. Isso só vale para os planetas que orbitam o Sol, certo? Então, por exemplo, a Lua, que orbita a Terra, ela vai ter uma outra constante, então o valor dela vai ser diferente, porque o centro do movimento ali, o centro gravitacional do sistema, é a Terra e não o Sol. Então vamos agora fazer um exemplo, né, envolvendo essa terceira lei de Kepler, que é o exemplo da órbita de Júpiter. Então o exemplo diz o seguinte, ó. O raio orbital médio de Júpiter é de 5,20 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Qual é o período da órbita de Júpiter em torno do Sol? Ou seja, quanto tempo demora para Júpiter dar uma volta em torno do Sol? Nesse caso aqui é uma questão bem simples, nós podemos utilizar a terceira lei de Kepler, né? Então a terceira lei de Kepler vai nos dizer que o período da Terra ao quadrado, então a gente vai comparar aqui os dados de Júpiter com os dados da Terra. Então, o período da Terra ao quadrado, dividido pelo raio médio da órbita da Terra, né, elevado ao cubo, é igual ao período de Júpiter ao quadrado, dividido pelo raio médio da órbita de Júpiter, elevado ao cubo. Como eu quero saber qual é o período aqui de Júpiter, então eu vou isolar esse t ao quadrado, passando, portanto, né, o raio de Júpiter, o raio da órbita de Júpiter ao cubo, passando para o outro lado, então vai ficar assim. Vai ficar o período de Júpiter ao quadrado vai ser igual ao período da Terra ao quadrado, que multiplica o raio da órbita de Júpiter dividido pelo raio da órbita da Terra, tudo isso ao cubo. Eu vou tirar aqui a raiz quadrada, né, dos dois lados da equação. Isso vai eliminar o quadrado, então vou ficar só com o período de Júpiter. E substituindo aqui o período da Terra, o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol é 1 ano. Então, 1 ano ao quadrado vezes o raio da órbita de Júpiter é 5,2 unidades astronômicas. Então, 5,2 unidade astronômica dividido por uma unidade astronômica. Tudo isso elevado ao cubo. E, calculando aqui, isso vai me dar que o período de Júpiter será de 11,86 anos. Ou seja, o tempo que demora para Júpiter dar uma volta completa ao redor do Sol é de 11,86 anos. Por enquanto é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar discutindo gravitação. Vamos começar, né, a falar sobre a lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton. Por enquanto é só. Até a próxima.